25 anos depois da queda da ditadura, o capitalismo brasileiro e o seu Estado, o regime em si, não é um balanço do governo Sarney, ou do governo Collor, ou do governo Itamar, ou do governo Fernando Henrique, ou do governo Lula. É o balanço de um período histórico. Por que que este drama educacional, essa tragédia cultural, não foi corrigida? Enfim, aumentar a escolaridade, aumentar o acesso à universidade, elevar o nível cultural da nação. Isto são reformas que, em princípio, estavam ao alcance do capitalismo brasileiro. Algo tem que explicar que elas não foram feitas. Na última semana, o ex-presidente Lula chamou de irresponsável a fala de um estudante que cobrava 10% do PIB para a educação. Esse tipo de fala vindo de uma das lideranças do partido que há pouco efetivamente defendia em seus documentos de que essa era a meta há 10 anos atrás, é bastante interessante. O gasto com o ensino superior em relação ao PIB está estagnado em 0,7 há uma década. Tá? Não alterou. Mudou 3 governos e agora mais o quarto e continua em 0,7. Não quer dizer que não aumentou o gasto do governo. O governo aumentou o número de universidades, aumentou o número de FETs e aumentou o gasto. Mas na sua relação em relação à riqueza nacional, produto interno bruto, se manteve estável. Nós estamos provavelmente chegando a um PIB em 2011 em torno de 4 trilhões. E temos um orçamento da União em torno de 900 bilhões. E nós temos metade do orçamento da União consumido com a rolagem dos juros da dívida. O sonho de consumo do rentismo internacional. O governo vai gastar 47,9% dos recursos da União com dívida pública. 1 trilhão de reais. Mas isso representa 22,5% do PIB projetado para 2012. Nos últimos anos, a expansão de recursos na educação pública foi muito pequena. Se em 2000 nós gastávamos 3,9% do PIB em educação, quer dizer, havia um gasto de 3,9% do PIB, em 2009, 9 anos depois, se chega próximo de 5% do PIB para a educação. São dados oficiais do INEP. Há uma consciência média generalizada no país que há uma tragédia educacional. E os fatos vêm se avolumando. O Brasil, nos anos 80, tinha 3 anos de escolaridade média e chegamos, pouco mais de 30 anos depois, a uma escolaridade média de 7,3, 7,4 meses. O atual PNE, ele ocorre após um fracasso do plano anterior. Seja no cumprimento das metas, nós realizamos 1/3 praticamente das metas quantitativas, seja na falta de sintonia entre o plano que foi aprovado em 2001 e os planos dos governos. 7% do PIB é suficiente para resolver os problemas educacionais que nós estamos vivendo? É óbvio que não. O investimento de apenas 7% do PIB condena a educação pública brasileira a manter os seus níveis de precarização e piorá-lo. O ministro falou que era 7 e depois mandou a equipe fazer a conta que desse 7. Por incrível que pareça, é uma história verdadeira mesmo. Porque ele chutou o número num debate, depois mandou isso na lei, porque na verdade mandou porque era a proposta que foi aprovada no anterior, então não podemos apresentar um PNE pior do que era o que foi aprovado no Fernando Henrique, então tinha que ser 7%. Na verdade, aí que apareceu em 7%. Tá? E depois o pessoal fez uma conta muito mal feita para aprovar isso. No documento todo, né, que são as notas técnicas, diz o ritmo de crescimento, mantido o ritmo de crescimento atual, de acesso, de qualidade, nós não vamos alcançar as metas que a gente está propondo em 2020. Aí quando chega na parte financeira diz, vamos manter o mesmo ritmo de crescimento financeiro que dá conta de cumprir as metas. É como se 2 pessoas tivessem feito o documento, ou então alguém mexeu no documento no final para encaixar no dinheiro que tinha para gastar. Esse é um debate que é político até o último fio de cabelo, mas que não se faz sem conhecimento técnico sobre o que está discutindo. Se a gente vai montar comitê, se a gente vai fazer plebiscito, se a gente vai conversar com o outro, a gente tem que enfrentar o debate técnico do que está colocado, mostrar a mentira que é o PNE do governo. Foi uma excelente escolha convidarem o Luiz Araújo para estar aqui hoje à noite. Ele é uma das pessoas que mais entende deste assunto realmente no Brasil. Está muito qualificado. Para entender a proposta do governo, eu recomendo 3 leituras, que eu acho que seria dever nosso para entender. Porque eu fico muito assustado da gente não entender o que a gente está combatendo. Tem 3 documentos.
o texto do projeto de lei que está tramitando. Então vai ser aprovada uma lei, você tem que incidir sobre ela. E o governo mandou 2 documentos. Né? Ele não fez um diagnóstico, ele mandou uma nota técnica justificando as metas e uma planilha de custos. E muito da concepção do governo, do que ele quer no plano nacional, não está na lei. Está nos documentos que foram mandados a posteriori. Por que 10 e não 7? Mas nós fomos item por item. Inclusive itens que o governo disse que não tinha custo, como alfabetizar 14 milhões de analfabetos. Custo adicional, tá? Tudo que eu estou falando aqui é custo adicional. Você já tem um custo permanente que está sendo gasto nos orçamentos. Então o MEC acha que só o que tem hoje já daria. Somando tudo isso, nós chegamos a, como se fosse implantar isso em 2009, a 169 milhões, o MEC 61. Que número de 2009 daria 5,4% do PIB de acréscimo na nossa conta e o MEC 1,94%. Essa discussão é importante para desmoralizar os 7% do MEC. O projeto de PNE hoje tramitando no Congresso Nacional, ele é meritocrático, privatista e precarizante, para dizer o mínimo. O governo não propõe privatizar a educação no sentido clássico do termo, como no Chile nós temos. Tá? Mas ele propõe aumentar a fatia nas áreas descobertas educacionais. Tá? Bem, então o conceito embutido na proposta do governo é que a educação, mesmo sendo um direito, está na Constituição, ela pode ser oferecida tanto pelo poder público, diretamente, como indiretamente, subsidiando o setor privado. Há claramente uma reedição, então, da batalha entre público e privado, que é uma das batalhas mais antigas na educação brasileira. Tá? Acontece que se esconde o quanto desigual é o país. Tá? Se você pegar os mais pobres, eles conseguem fazer 5 anos de estudo. Os mais ricos conseguem 10 anos,7. Os negros conseguem só 6,5. As regiões são atendidas de forma diferenciada. A outra ausência que tem no plano é que essas desigualdades, mesmo que elas apareçam refletidas em algumas metas, elas não são enfrentadas corretamente no plano. E elas são um dos gargalos. Quanto mais desigual são as nossas escolas, mais a média dos nossos indicadores são puxados para baixo. Então você não tem como melhorar os anos de estudo sem que você puxe quem está mais embaixo para cima. Né? Nos dados que nós fizemos na nota técnica da campanha, nós precisaríamos de 16 bilhões para elevar a estrutura e os salários do nosso Nordeste num patamar razoável. Portanto, este Plano Nacional de Educação deve ser combatido também pelo seu caráter meritocrático. Abandona decididamente qualquer perspectiva de que a educação de qualidade virá para todos. Abandona essa perspectiva e parte do princípio de que haverá escolas melhores e escolas piores. Resultados que nos colocam em completa defasagem com o que corresponderia ao desenvolvimento econômico e social do país, ou mesmo a renda per capita do país. Nós estamos, digamos, no outro time, nós estamos muito mais próximos de países que estão vivendo de maneira ainda mais dolorosa a transição do mundo agrário para o mundo urbano que o Brasil fez em meados do século XX. À medida que eu peço recursos para um tipo de educação que eu defendo, à medida em que eu discuto a concepção de educação, eu faço o processo de luta de classes. A campanha dos 10% do PIB para a educação é uma campanha de tipo político-ideológico. É nisso que consiste, é a luta de ideias. Mas não é o forte da esquerda brasileira. Então nós também temos que olhar para nós. Não é o nosso forte. Nós fizemos poucas campanhas nos últimos 30, 35 anos que tinham um forte conteúdo ideológico-político. É uma disputa ideológica no sentido amplo do termo. Porque nós vamos mostrar o quanto o capitalismo não tem nos dado uma boa educação. Porém, nós vamos incidir sobre uma coisa concreta, que é um projeto de lei que está lá no Congresso Nacional. Somos contra esse projeto que está lá, isso unifica. Tá? Né? Mas nós não podemos dizer o seguinte, nós não vamos incidir sobre ele. Foram apresentadas 2.900 emendas, a campanha nacional fez 130, né? A bancada de esquerda, no caso do PSOL, apresentou 241 emendas. Outros parlamentares apresentaram emendas também mais à esquerda, certo? A UNE apresentou um conjunto de emendas também, né? É mais fácil você aprovar coisas melhores na Câmara do que no Senado. Então você tem que tensionar muito na Câmara, porque nós vamos perder gordura quando chegar no Senado. Eu faço parte daqueles que acham insuficiente como política dizer contra o projeto do PNE,
Eu nem apareço lá pelo Congresso, não apresento emendas, não tem nem aí que vai ser aprovado. A minha diferença com o Luiz Araújo não é pressionar o Congresso Nacional. Os revolucionários são a favor de pressionar o Congresso Nacional. Mas, ao mesmo tempo, somos contra criar a ilusão, aí sim, irrealista, de que você vai conseguir mudar a educação brasileira através do Congresso Nacional. A minha apreciação é que o governo no Congresso Nacional não perde nem o horário do intervalo. A bancada governista, se puser a votação, qual é o horário do intervalo para o jantar, o governo ganha. Eu diria que, com exceção do governo e do movimento empresarial Todos pela Educação, toda a sociedade civil defende 10%. Quem se opõe? O empresariado mais orgânico, né, do Todos pela Educação, o Gerdau, Itaú, etc., que sabem que isso vai aumentar uma pressão para que você retire de outras áreas e pode mexer com a dívida, então eles são contra. O movimento tem uma grande unidade em relação aos 10%, mas a nossa unidade para aqui. Tá? Nós temos pelo menos 3 frentes, vou agrupar assim, 3 frentes que se mobilizam à esquerda pelos 10%, que eu agrupo pelo menos na minha concepção. CSP com lutas, Andes, Intersindical na campanha pelo 10% já. Isso é um bloco que corre por fora da pressão no parlamento, fazendo uma mobilização social. Segundo bloco, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que reúne ONGs, entidades temáticas, mas reúne a CNTE, reúne gestores, reúne MST, né? Então eu diria que reúne pessoas mais à esquerda, pessoas que foram denominadas aqui entidades governistas, e que apresentou emendas à esquerda, que reconhece a CONAI, incide sobre o parlamento, e tem a UNIA-UBS, que faz a campanha pelo 10%, 50% do pré-sal, mas não se unifica nem com a campanha e muito menos com a lutas intersindical. O Valério falou uma coisa que eu acho que devia ser a primeira preocupação nossa. Nós precisamos muito nos unir. E essa campanha só vai ser bem sucedida se ela conseguir unir amplos setores. Cada um tem a sua análise. Mas dentro das estruturas, quando estamos nos mesmos bairros, nos mesmos sindicatos, nas mesmas escolas, nas mesmas universidades, fazemos a campanha e os eventos juntos. Eu acho que ninguém é contra isso. Nós temos essas diferenças táticas. Se pudermos fazer a unidade da ação em torno de coisas concretamente estão na pauta da campanha que está sendo construída, por exemplo, dá para fazer uma agenda em que nós fazemos juntos os debates nas grandes universidades e nos grandes sindicatos. Porque eu topo, por exemplo, e acho que o Andes topa, de a gente chamar debates nas grandes universidades brasileiras, incluindo a UNE na mesa, para defender os 10% do PIB. E nós queremos debates com teatros com milhares de pessoas. Eu tenho defendido que se criem comitês unificados pelos 10%, com todos os segmentos que queiram vir. Virão todos? Talvez não. É possível juntar os 3? Não sei. Eu daqui, talvez, desse auditório, seja uma das poucas pessoas que circula em mais espaço do que aqueles que concordam comigo. Tá? E, por isso, talvez eu tenha alguma propriedade para dizer aonde é que é possível unificar e aonde que não é. Havendo possibilidade de fazer a ação da campanha conjunta, eu acho, Luiz Araújo, que você pode confiar que o Andes não vai colocar obstáculos, que a ANEL não vai colocar obstáculos, que a CSP com lutas não vai colocar obstáculos. Eu não tenho mandato para falar em nome de nenhuma dessas organizações, mas eu conheço estas organizações. Se vierem obstáculos, Luiz Araújo, vêm das organizações que nos últimos 8, 9 anos foram, infelizmente, não digo isso feliz, era melhor que não fosse assim, foram, infelizmente, uma muralha de contenção do mal-estar social. Um plebiscito legitima a proposta de 10% e massifica ela. Então eu vi aqui as entidades falando, tem que levar em cada escola, em cada bairro, né, discutir, fazer essa disputa ideológica. Tem. E nós vamos responder politicamente da onde tirar o dinheiro. E que tomara que a gente consiga também ganhar a UNE para fazer o plebiscito juntos. Oxalá seja possível. Mas mesmo que a UNE não concorde com o plebiscito, eu sou a favor de organizar os debates em conjunto, sou a favor de cada um imprime os seus materiais. O horário não pode ficar. Por que não vamos fazer plebiscito? Por que não vamos correr atrás desse tipo de discussão? Por que não vamos chamar todo mundo para isso?
O projeto de PNE hoje tramitando no Congresso Nacional, ele é meritocrático, privatista e precarizante.